Fala aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herreria, sejam bem-vindos ao canal. E pessoal, é o seguinte, hoje o vídeo vai voltar ao normal, né? Depois daquela treta com a Nelogica, o qual eu fiz 2 vídeos aí. Inclusive agradeço muito a cada um de vocês que participaram, que deixaram seu like, que comentaram. Teve uma repercussão aí muito maior do que eu podia imaginar. Então, muito obrigado. A quem entrou no canal aqui, seja muito bem-vindo, tá? E bora lá. Hoje eu vou voltando então à programação normal, vou falar sobre a principal notícia do dia e também comentar o trade que eu fiz no dia de hoje, beleza? Bora lá então. Como vocês estão vendo aí na tela, a notícia do dia tem a ver com a Neo Energia, Neo E3. Hoje está subindo aí no momento, são meio-dia e 15, 7,41% de alta. Olha só o gapzinho que ela deu aqui. Ela já vinha em uma tendência de alta e agora faz esse gap fenomenal. E esse gap tem uma razão de existir, tá? Ela não é apenas um movimento gráfico, um movimento aleatório. Muito pelo contrário, tá? É uma razão aí boa para quem é investidor da Neo Energia ou para muita gente que está operando a Neo Energia. É um fato, uma notícia não tão boa para quem buscava na Neo Energia uma ação mais de longo prazo, e também não é uma notícia muito boa para o Brasil em geral, para o nosso mercado de ações, tá? Se você investe na Neo Energia, fica aqui no canal para você saber tudo que está acontecendo nessa empresa. Se você não investe, continua aqui no vídeo também, porque isso que está acontecendo com a Neo Energia já aconteceu com outras empresas recentemente e pode acontecer com, de repente, alguma empresa que você está investindo, está de olho, e aí você já vai estar mais ou menos preparado para o que fazer, beleza? Então bora lá, o que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo é o seguinte, pessoal, a empresa espanhola Iberdrola, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, ela é dona da maior fatia da Neo Energia, tá? E é uma gigante global de energia elétrica. Ela apertou o botão dono total e anunciou uma oferta pública de aquisição pelas ações remanescentes da Neo Energia, tá? Então ela apresentou uma OPA. O que é isso daí, uma OPA? É o seguinte, ela está apresentando o seguinte, ela está falando, olha, eu sou a acionista majoritária dessa bagaça, eu quero recomprar todas as ações, eu quero ter 100% das ações para mim, ou pelo menos eu quero sair do mercado da B3, tá? Ela realmente quer isso, ela quer sair do novo mercado, ela quer sair da B3, converter a categoria de ações dela, né, e fechar o capital da Neo Energia, tá? Isso daí vai movimentar mais de 6,5 bilhões de reais. É o preço equivalente a basicamente o que foi pago à Previ, que era uma empresa, nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, que é muito importante, e na época foi pago aí R$ 32,50 por ação, corrigido pela Selic, tá? Na época da Previ, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Mas para quem é acionista minoritário, isso daí vai dar mais ou menos mais de R$ 35 por papel, por ação, quando o martelo bater. Então, se você comprou, por exemplo, papel a R$ 30, quando baterem o martelo e ocorrer essa OPA, vai dar mais ou menos lá na casa dos R$ 35, pelo menos é o que os especialistas estão estimando, tá? Então aí você vai ter essa lucratividade dos 30 aos 35, assim, numa paulada só, tá? E aí vem, o que é essa Previ, Rodrigo, que você está falando? Bom, é o seguinte, pessoal, a Previ era o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, tá? E ela travava, a Previ travava qualquer articulação para fechamento do capital da Neo Energia, já que ela, a Previ mesmo, ela tinha uma fatia considerável da Neo Energia. Então o fundo de pensão do Banco do Brasil era acionista de uma boa parte aí da Neo Energia. E a empresa espanhola, né, a Iberdrola, ela, como dona de uma outra parte da Neo Energia, ela já queria fechar o capital. Mas
o fundo do Banco do Brasil, a Previ, barrava isso. Ocorre que em 2025, esse ano aqui que nós estamos, a Iberdrola adquiriu 100% do que a Previ tinha da Neoenergia. Ela adquiriu toda a fatia da Previ. E aí ela elevou a sua posição para 83,8% da Neoenergia. Isso daí acabou destravando o jogo e permitiu com que a companhia espanhola finalmente avançasse para o fechamento do capital da Neoenergia, e é o que está ocorrendo neste exato momento. Tá? E por que a Iberdrola fez esse movimento todo? Né? Primeiro porque, como ela não conseguia fechar o capital, fazer o OPA dela com a Previ, ela falou, bom, já que eu vou fechar o capital, vou ter que comprar de qualquer jeito, me dá todas as ações suas aí, Previ, e depois eu me viro com o mercado, com as pessoas físicas remanescentes, né, com os quase 17, os 16,2% aí remanescente, eu me viro, tá? E por que ela fez isso? Bom, de acordo com informações da própria companhia, comprar 100% da Neoenergia significa simplificar a estrutura, trazer uma flexibilidade operacional, garantir maior independência de decisões e maior eficiência de capital. Além disso, sem pressão das obrigações da B3, a holding pode apostar em projeto de maior risco-retorno sem se preocupar tanto com o escrutínio público e com as regras de governança e prestação de contas que a B3 e a CVM exigem. Né? E também dinheiro não falta. Por quê? Porque a Iberdrola acabou de embolsar alguns bilhões aí vendendo ativos no México e acabou com isso aumentando seu capital, aumentando o seu caixa. Então, com esse caixa, ela vai pagar toda a galera que falta aí da Neoenergia, tá? Para o acionista minoritário, ou seja, para mim, para você, para qualquer outro pobre mortal, a gente pode enxergar essa situação de duas formas. Por um lado, a gente basicamente vai vender a ação por um preço gordo, receber um ágio e partir para o próximo papel, estudar algum outro papel para poder investir. Por outro ângulo, é o fim do caminho, é o fim da jornada para quem estava buscando na Neoenergia uma opção de investimento de longo prazo, uma opção de diversificação, uma opção de dividendos, né? E um setor aí de energia, que é um dos setores mais seguros e perenes aí do nosso país. Claro que com isso o mercado está reagindo com euforia, como eu falei para vocês aí, a ação da Neoenergia está subindo no momento 7,34%, mas nem tudo são flores. Nem tudo são flores e agora vem o pulo do gato. Agora cabe a reflexão. Você já parou para pensar por que OPA, né? Por que fechamento de capital virou moda aqui no Brasil? Vocês já pararam para pensar nisso, pessoal? Aqui no Brasil, ultimamente, a gente está assim, né? A gente pisca e aí, de repente, começa a ter um fechamento de capital gigante. A gente tem aí a Cielo, a GetNet, a BRPR, agora a Neoenergia, né? Tudo aproveitando o quê? Taxa alta de juros, liquidez global meio apertada, busca por eficiência de capital nesses tempos mais incertos. O movimento da Iberdrola, pessoal, o movimento da empresa que vai fechar a energia, né? Ele está dentro de todo esse contexto aí. A galera tá aproveitando esse momento, essa incerteza do nosso mercado, principalmente, não só o mercado interno, tá? Mas externo também, mas muito por causa do mercado interno, não quer correr o risco Brasil, às vezes o risco Brasil está ficando alto demais e acaba caindo fora, né? Em contrapartida, faz anos que a gente não tem uma temporada de IPO aqui no Brasil. O que é o IPO? É o inverso do OPA. O IPO é quando uma empresa quer abrir o seu capital. Ela quer transformar a sua empresa numa sociedade anônima. Ela quer diversificar, ela quer trazer, né, angariar mais capital, abrindo as suas ações, a possibilidade de compra e venda nas ações na B3, para que qualquer pessoa interessada consiga comprar. Essas IPOs a gente não está vendo muito no Brasil e isso é muito preocupante. Eu fico bastante triste com isso, porque
mais OPAs e menos IPO significa menos atratividade por parte das empresas. As empresas não estão tendo aí vendo ou enxergando uma atratividade grande ou suficientemente razoável para abrir o mercado ou para se manter em mercado aberto. Isso traz menos opção de investimento para os investidores e com isso o mercado nacional vai se encolhendo, vai diminuindo cada vez mais e se tornando cada vez menos relevante mundialmente. Ah, mas o que isso tem a ver com o mercado mundial, Rodrigo? Nós estamos falando aqui da nossa B3, que não sei o que, eu quero fazer trade no índice. O negócio é fazer trade no índice. Não, meu amigo, tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque o mercado tendo menos relevância mundialmente, é menos investidor gringo trazendo dinheiro para nós. E mais de 50% ou aproximadamente 50% do volume financeiro da nossa B3 é de investidor estrangeiro. Então é muito relevante e é de muito interesse da nossa querida B3, do nosso mercado, que os investidores estrangeiros olhem com bons olhos aqui para o mercado brasileiro. Infelizmente não é o que está acontecendo, né? E é isso, pessoal. Agora, antes de ir para o trade do dia, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Você vai vender as ações da Neoenergia agora, você que é investidor, ou vai esperar mais um pouco para ver como é que as ações vão se comportar até o momento da OPA? E mesmo que você não invista na NEO, faz de conta que sim. Coloca aí nos comentários o que você faria. Você venderia agora ou você esperaria? Quero saber a opinião de cada um de vocês aí, beleza? Agora sim, trade do dia, bora lá. No gráfico diário, galera, nós estamos aí numa tendência de alta ainda, né? Pelo menos é o que eu vi no momento, mas entre as médias, né? A gente observa que o índice na sexta-feira sentou aí na média de 20, olha só como ele vem aí bonitinho na média de 20 e fechou inclusive acima da região dos 156.270, que é uma região aí bastante importante para mim. Então, por um lado eu via essa tendência de alta, por outro lado ele estava aí abaixo da média de 9, provavelmente a média de 9 serviria como resistência, como de fato serviu. Se a gente jogar aqui nos 5 minutos, o que acontece, né? O dia de hoje, né? O dia de hoje foi o seguinte, galera. Eu vendi aqui, ó. Vocês vão falar, mas é uma setinha amarela. Sim, é uma setinha amarela, mas embaixo dela tem uma verdinha, ó. Dá pra ver o contorno. Aqui, ó, pronto. Vendi aqui, tá? Acreditando aí numa queda. Por quê? Porque ele subiu, começou a cair, eu soquei na venda aqui. Eu falei, bom, ele vai cair, não vou levar em conta essa alta, justamente por conta da média de 9 lá do diário. Pelo menos um pouquinho iria segurar. Vendi, e pelo Heikin Ashi, tá, galera? Heikin Ashi importantíssimo, olhem sempre o Heikin Ashi. O Heikin Ashi é o core dessa estratégia, tá? Vendi aqui, ele subiu, vendi mais um pouquinho, fechei meu scalp aqui, enfim, estava vendido. Queria vender? Não, estava com medo de vender. Conversei com o pessoal lá no grupo, inclusive, falei, ó, galera, eu vou vender, mas eu não tô com a menor vontade de fazer isso. Eu só vou vender porque o setup está mandando e é o que eu tenho que fazer, né? É o que eu tenho que fazer. Bom, ainda bem que eu segui o setup, não o que eu acho, tá? Vendi, ele me faz esse movimento. Eu fico contente com esse movimento e aqui já dá meu alvo. Então foi um trade super curto aí no dia de hoje, 15 minutinhos aí basicamente, já pegou meu alvo. Depois disso, o que aconteceu? O mercado deu uma lateralização, ameaçou ir para cima, segurou na média de 200, voltou, rompeu o fundo, ele rompeu esse fundo aqui, ó, que é a mínima do dia praticamente, né? E quando ele volta acima da mínima do dia, eu imaginei que ele fosse fazer um W e fosse para cima, tá? Romper a máxima. De fato ele fez o W, mas ele não estava com força para romper a máxima. E aí ele segurou, depois ele foi e tá lateral aí, tá um dia bem complexo, ainda bem que já deu o meu alvo lá de cara. Esse é o trade da conta aí pública que eu tô trazendo para vocês, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e colocar aqui nos comentários, meu amigo. Se você investisse na Neoenergia e ficasse sabendo que ela ia fazer, opa, você venderia as ações agora, aproveitando essa alta de mais de 7%, ou ia esperar bater em um martelo na OPA? O que você faria? Coloca aí, quero ouvir a opinião de vocês. É isso aí, valeu, falou e até mais.